Olá, esse vídeo é sobre o volume 12 da coletânea de material gratuitos do SOS E-Social e nele falarei sobre a CTPS Digital e o E-Social. No dia 20 de setembro, voltou-se na mídia a polêmica da extinção do E-Social pela Lei de Liberdade Econômica, o que não representa a realidade, como analisado no volume 11 dessa coletânea de material gratuitos do SOS E-Social, disponibilizado no dia 23 de setembro. Lá tem uma análise mais detalhada, mas em resumo, o E-Social pela Lei de Liberdade Econômica só foi mencionado no artigo 16, que informa que o sistema será substituído por uma versão simplificada, o que é de conhecimento de todos. E no dia 24 de setembro, ocorreu uma nova prova que o E-Social não foi extinto, com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria 1065, que disciplina a emissão da CTPS digital. No seu artigo 5º, informa que para os empregadores que têm a obrigação de uso do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o E-Social, 1. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Neste caso, o trabalhador precisa apresentar apenas o CPF, o que reforça o decreto de número 9.723, de 11 de março de 2019, que instituiu o CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de suas obrigações e direitos e também na obtenção de benefícios perante o governo federal. Então, o trabalhador basta agora para a empresa e para o empregador que o está lhe contratando apresentar apenas o número do CPF, não precisando mais apresentar a CTPS, seja por meio física ou por meio digital. E no inciso 2, informa que os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da carteira de trabalho em meio digital equivalem às anotações a que se refere o Decreto-Lei 5.452 de 1943. No dia 4 de setembro deste ano, o governo federal disponibilizou uma apresentação sobre a CTPS digital, onde nesse vídeo trarei alguns slides dessa apresentação, feita pelo próprio governo federal. Um deles é referente ao objetivo, tanto para o cidadão quanto para o empregador. Para o cidadão é facilitar a vida destes, para que sempre tenham em mãos o documento para fazer consulta das suas experiências profissionais, tanto as atuais como as anteriores, tornando mais eficiente o acesso e, inclusive, facilitando a fiscalização de forma tempestiva, para que o mesmo não tenha surpresa no final da sua vida laboral, por exemplo, quando for requerer a sua aposentadoria, identificar que há lacunas durante a sua vida laboral. E para o empregador, aqueles que já estejam utilizando o E-Social ficam desobrigados de realizar anotações no documento físico, sendo possível realizar contratações sem solicitar ao trabalhador a CTPS, seja por meio físico ou digital, como vimos, sendo suficiente a apresentação pelo trabalhador do número do CPF. Como premissas, tem que não haverá nenhuma solicitação presencial da CTPS digital. A sua existência tornou-se de forma automática a partir das informações que existiam no cadastro do CPF e em registro de vínculos constantes na base do governo federal. E as empresas que estejam no E-Social, como já vimos, ficam desobrigadas de realizar anotações no documento físico e poderão realizar contratações sem solicitar ao trabalhador a CTPS, seja ela física ou digital. E essa pode ser baixada através da plataforma Android, iOS ou Web. O fluxo de contratação apresentado pelo próprio governo federal para os empregadores que já estejam obrigados ao E-Social. O primeiro passo é o trabalhador apresentar apenas o CPF. Com isso, as empresas que já estiverem no E-Social realizam o registro desse trabalhador. E, por fim, o trabalhador pode, a qualquer momento, acessar ou através do aplicativo da CTPS digital e acompanhar todas as movimentações em seu contrato de trabalho. O que está previsto explicitamente no artigo 6º da portaria que disciplina a CTPS digital, onde informa que o trabalhador deverá ter acesso às informações de seu contrato de trabalho na carteira de trabalho digital após o processamento das respectivas anotações, o que facilita muito
a fiscalização, inclusive pelo próprio trabalhador, para esse não ter problemas quando for se aposentar ou requerer qualquer outro benefício, e que ajuda, inclusive para o próprio empregador, que muitas vezes precisa fazer eventos retificadores de vários anos. Como analisado em detalhes o impacto disso no volume 5 e no volume 9 da coletânea do SOS E-Social, para quem quiser analisar maiores informações. Quais são os níveis de acesso que existem na CTPS digital, que o trabalhador pode acessar e fazer esse acompanhamento? Tem um nível básico, onde apresenta os dados consolidados sobre a vida laboral. Nesse nível, os dados sensíveis serão omitidos, como o valor de salários, de remunerações ou indenizações. Mas há o nível detalhado, que além dos dados do nível básico, o trabalhador terá acesso a todas as demais funcionalidades e informações do aplicativo, como, por exemplo, o histórico de toda a sua vida laboral e informações detalhadas de cada vínculo e cada contrato de trabalho, tanto o atual como os anteriores, podendo fazer esse acompanhamento. E também apresenta funcionalidades já disponíveis no aplicativo, como a tela de qualificação civil, o resumo dos 3 últimos eventos do último vínculo, dados detalhados dos vínculos empregatícios, indicador de divergência de vínculos e a funcionalidade de enviar, compartilhar a CTPS, onde fica possível comprovar, inclusive, a experiência profissional, podendo ser usada essa ferramenta para guardar a CTPS em formato PDF também, assim, caso o trabalhador prefira. E também informa novas funcionalidades e visão de futuro para o aplicativo, para a CTPS digital, que não tem prazo ainda definido para estar em uso, mas já informa o que é que vai, no futuro, também poder ser acessado através do aplicativo da CTPS digital, como os painéis de notificações, painel da vida laboral, painel do seguro-desemprego, painel do FGTS, do abono salarial e um chatbot para atendimento. É importante reforçar que, principalmente para os empregadores que já estão com o E-Social implantados, atenção nas informações prestadas nos seus sistemas internos de folha de pagamento e de gestão de pessoas, que esses alimentam o E-Social, tanto na qualidade das informações quanto na tempestividade. Além das informações de cadastro e de folha de pagamento, tenham atenção nos códigos dos motivos de afastamentos e de desligamentos que vocês cadastrem para ir para o E-Social. Utilizem os códigos conforme a tabela 18 e 19, lembre-se que todas essas informações estarão sendo alimentadas à CTPS digital do trabalhador. Evitem problemas tanto para o trabalhador quanto retrabalho para o empregador. No artigo 7º da portaria 1065, que disciplinou a CTPS digital, informa que a carteira de trabalho em meio físico poderá ser utilizada em caráter excepcional, enquanto o empregador não for obrigado ao uso do E-Social. Ou seja, a carteira de trabalho em meio físico continua existindo, mas em caráter excepcional, somente para aqueles empregadores que ainda não estão obrigados ao E-Social. Se você tem dúvidas de como está a realidade da sua empresa no cronograma de implantação do E-Social, o volume 6 da coletânea de SOS E-Social informa do cronograma, inclusive o enquadramento das empresas nos seus respectivos grupos de implantação para o E-Social. E o artigo 8º informa que essa portaria entra em vigor na sua data de publicação, o que ocorreu em 24 de setembro de 2019. Então, a CTPS digital já está substituindo a CTPS em meio físico para aqueles empregadores que já estão obrigados a utilizar o E-Social, o que reforça, inclusive, que o E-Social não foi extinto pela Lei da Liberdade Econômica e ele continua vigente, visto, inclusive, essa portaria que foi publicada depois da Lei da Liberdade Econômica e que menciona que a CTPS digital, para os empregadores que já estão obrigados ao E-Social, substitui a carteira de trabalho em meio físico. E para acessar os demais volumes da coletânea do SOS E-Social, você pode acessar
Através do. Inclusive os e-books que tem os textos por escrito, através do link material-gratuito-é-social.sos.com, como está em tela. E no Facebook é através da página SOS é Social ou do grupo de discussão SOS é Social, onde está na íntegra também os documentos PDFs dos e-books, além dos vídeos. E no YouTube, no canal SOS é Social. Aqui são os títulos dos volumes já disponibilizados anteriormente. No volume 1 é uma análise sobre o E-Social e o FD-Reinf, após últimos rumores de extinções e polêmicas existentes sobre o tema. Mas quem lê o volume 11 fica dispensado de ler esse volume 1, porque o volume 11 traz essas informações e ainda mais atualizados por causa da lei da liberdade, do sancionamento da lei da liberdade econômica. O volume 2 faz uma análise referente à revisão e modernização das normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalhador, inclusive já atualizado em relação às 3 normas regulamentadoras que foram, no dia 24 de setembro, revisadas pelo governo federal. No volume 3, uma análise referente à minuta do layout da FD-Reinf, versão 3.0, as polêmicas causadas com essa publicação, que resultou na nota conjunta de número 1 de 2019, e posteriormente na retirada dessa minuta do portal do SPED para reavaliação, tendo resultado na publicação da versão 2.1 e informando que não haverá republicação da versão 3.0. 4. Uma análise referente aos primeiros passos da simplificação e modernização do E-Social, a nota técnica número 15 de 2019, que revisa e simplifica o layout atualmente vigente do E-Social da versão 2.5 e a nota orientativa de número 19 de 2019. O volume 5, qual impacto deve sofrer a qualificação cadastral após a reformulação do E-Social, que irá excluir documentos como NIS, e a publicação do decreto 9.723, que instituiu o CPF como documento único. Como NIS é um dos campos da qualificação cadastral, muitos se perguntam se deve continuar fazendo a qualificação cadastral. Sim, na minha opinião é importantíssimo, e nesse volume eu justifico essa minha opinião. E o volume 6 é sobre o cronograma do E-Social e FD-Reinf, os atos normativos que definem cada data e quem são os responsáveis por cada ato desses. Inclusive, o enquadramento de quais empresas estão em cada grupo de implantação do E-Social e o faseamento em cada grupo. O volume 7 é sobre a documentação técnica do E-Social, o que são os manuais de orientação existentes, os layouts, a nota orientativa, nota de documentação evolutiva e nota conjunta, o que são cada uma dessas documentações, que é um material riquíssimo, disponibilizado pelo próprio governo federal. E o volume 8, a importância da categoria do trabalhador no E-Social e seus impactos no sistema. O volume 2 tenta desmistificar o E-Social e analisar o legado que fica após concluída a fase de implantação do sistema e as subsequentes substituições ou eliminações das 15 obrigações acessórias atualmente existentes, tanto para os empregadores, tanto para os trabalhadores e para o próprio governo federal. No volume 10, tem a guia do INSS após a implantação do E-Social, FD-Reinf e DCTF Web, visto que essa passa a ser calculada pelas informações prestadas no sistema. E aí, nesse volume 10, tento dar dicas do que fazer para identificar possíveis causas de divergências entre o cálculo gerado pelo E-Social e o cálculo gerado pelo seu sistema interno, e evitar, assim, geração de uma DAF avulsa ou até mesmo o pagamento de multas. E caso necessário gerar a DAF avulsa, oriento nesse volume o procedimento para gerar a DAF avulsa e também caso a empresa tenha recolhido a maior, o recolhimento previdenciário, como solicitar a restituição através do PERDECOMP. O volume 11 tratou da polêmica extinção do E-Social pela liberdade econômica e a razão dessa notícia não ser verdadeira. E
O volume 12 é o atual, que é o STPS digital e a análise com o E-Social, que também está disponível não só em vídeo, mas em formato PDF escrito. Como dito, todo esse material é disponibilizado gratuitamente, podem ser baixados no link material-gratuito-esocial.com ou no Facebook pela página SOS É Social, grupo de discussão SOS É Social, e no YouTube SOS É Social. Espero que essa coletânea de conteúdo ajude vocês.